Então vamos lá, pessoal, vamos continuar com o cálculo diferencial. Nessa aula veremos apenas a resolução de exercício. Algumas teorias que serão aplicadas na resolução de exercício já foram vistas nas aulas anteriores. Agora você está vendo esse vídeo aqui no YouTube e não está inscrito nos nossos cursos. Nosso curso de preparação para exame de admissão, envolvendo então a 12ª classe, o UEM, assim como o IFP, o UP para lá vai. Ou seja, toda aquela parte que envolve a matéria da 12ª classe, meu amigo, você está a perder muito, está a perder mesmo. Porque coisa que nós iremos ver agora que são simples quando você estuda então a teoria. Queres aprender então isso? Vamos então à aula. Olha aqui, temos assim tá cálculo diferencial, aplicação das derivadas. Temos assim tá aí exercício. Atenção, atenção. Vimos este tipo de gráfico lá na aula 2, onde nós falamos então das derivadas laterais. Acredito que foi aula 2, aula 3. Agora, uma dúvida aí. Como é que você pode entrar nos nossos cursos online? Na descrição deste vídeo, eu estarei deixando então os contatos para você se inscrever então nesses cursos online. Vamos então ao exercício de número 1. Isso posso chamar como sendo aqui então o número 1. Agora, este aqui então será então o número 2. Exatamente aí assim, número aí 2. Veja que rapidamente estaremos resolvendo, só para não perdermos então muito tempo apenas com teorias. Veja aqui. Considera a função representada aqui. Quais são as abscissas dos pontos em que a função ela aqui não é derivável? Atenção, atenção. Nos pontos em que uma função não é derivável, é aqueles pontos onde aparece pico, tá? Por exemplo, um cotovelo aí, então nesses pontos a função não é derivável. Outros pontos em que a função então não é derivável é nos pontos de descontinuidade. Então a função ela que é derivável, tá? Em pontos onde pertence ao seu domínio. Mas atenção, nem todos os pontos. Nos pontos onde aparece o pico, a função não é derivável. Nos pontos em que aparece então uma descontinuidade, depende se é descontinuidade que é eliminável ou não é eliminável ou da segunda espécie, nesses pontos não é derivável. E nesses pontos aqui, tipo, como eu estou a repetir aqui, aqui em esses pontos a função aqui também não é derivável. Então, as abscissas serão aqui em x sendo igual aqui a menos 2 e outro x sendo igual, neste caso, a, então, a 2. A alternativa correta é a alternativa então a B. É menos 2 e 2. Nesses pontos essa função aqui não é derivável. Agora veja então o lado aqui. Em que intervalo a função ela aqui é decrescente? Atenção, como é que você pode resolver isso? É apenas aplicar um tentar derivada. Não é para usar então magia. Como assim, Julie? Veja aqui. A primeira derivada de uma função, a primeira derivada nos dá um ponto em que essa função ela quer crescente ou decrescente, tá? Ou se nos dá então os pontos críticos. Nesses pontos críticos, através do estudo dos sinais dessa derivada, por exemplo, num ponto em que f de x, derivada dela que é maior do que zero. Nesse ponto a função ela que é crescente. Agora, nos pontos em que a primeira derivada ela que então aí é menor do que zero, temos que este ponto aí então a função ela que é decrescente. Mas a primeira coisa, calcula que então aí, ou seja, zero a primeira derivada. Vamos lá, vamos aplicar então a derivada, vamos zerar para chegarmos a então a pontos de inflexão, tá? Agora, se é pontos críticos nesse caso, tá? Não ponto de inflexão. Pontos críticos, amigo, basta derivar isso aqui. A primeira função que está derivada, vamos derivar aqui. Derivada será igual, desce isso para lá, você aprendeu como se faz isso, tá? Ao quadrado, desce isso para lá e reduza como uma unidade. Ficamos assim. Esta parte aqui está derivada, meu amigo, dá então menos 12, simplesmente. Então, leve essa parte igual a zero. Ficamos aqui então com 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. Passa isso para lá, ficamos então com 3x ao quadrado será igual a 12. Logo, x ao quadrado será igual então a 4. Você terá que levar então esse 12, ou seja, esse 3, passará então para lá dividindo. 12 que divide por 3 é igual a 4. Agora, tira aqui então a raiz quadrada. Vamos continuar aqui. O x será igual então a raiz quadrada mais ou menos. Este 2 passa para lá em forma de raiz quadrada. Ficamos aqui então com mais ou menos, então mais ou menos 4. Então x será igual aqui então a mais ou menos, então aí 2. Exatamente assim. Ou seja, no ponto mais ou menos 2, possivelmente, pode ser aqui então os pontos em que essa função é igual a zero. Não possivelmente, é o ponto em que a função é igual a zero. Mas sim, possivelmente pode ser aqui então os pontos de máximo e mínimo. Mas como descobrir? Faça então a tabela, sempre façam assim. Vamos construir aqui então uma tabela, só para você então poder ficar craque, e assim como os craques fazem. Meu amigo, não é para arriscar não construir tabela aqui. Sempre faça tabela aí, então, ao lado. Agora, temos aqui a nossa tabela. Nesta parte aqui, vou ter que chamar aqui então de x, aqui. E vamos colocar então os zeros de x, não é?
Vamos colocar então exatamente assim. Neste ponto vamos colocar então menos 2 e 2 são nossos zero. Agora vamos colocar então a derivada. A primeira é derivada. Então nesta parte aqui, a primeira derivada ela aqui é igual a zero, é nula. E aqui também ela aqui é nula. Agora vamos encontrar o sinal nos pontos que pertencem aqui então menos infinito até no menos 2. Neste intervalo aqui o sinal. Tá, vamos encontrar aqui então o sinal do menos 2 até o 2. E também o sinal aqui então no ponto 2 até no mais infinito. Esse sinal iremos colocar exatamente aqui. Chama-se então o sinal da primeira derivada. Aqui você também poderia escrever como sendo o sinal da primeira derivada. Agora veja aqui, até que a função é f, não é g. Olha aqui. Agora veja, e leva a um ponto que está inferior a menos 2. Por exemplo, pode ser então menos 3. Coloca então a função derivada. A função derivada então é essa aqui. Vamos levar aqui então menos 4, por exemplo, ou menos 3. Menos 3, coloca aqui. Coloca o lugar de x da primeira derivada. Com outra cor, posso colocar aqui então ao lado, só para vocês poderem ficar craque. Vamos aqui então 3 vezes o menos 2, o menos 3 neste caso, tá? Elevado ao quadrado. Eu escolhi um ponto como sendo aqui então 3, para analisarmos o sinal desta parte aqui. Agora, ficamos aqui então com menos 2. Tudo isso já foi visto na aula anterior. Na aula anterior, meu amigo, vimos gráficos. Você. Agora veja que esta parte daqui ficamos com quem? Com 3 vezes. Aqui ficamos com 9 menos 18. 3 vezes isto aqui dá quanto? Dá aqui está nesse caso 27. 27 menos 18 dá um número, mas esse número aqui é positivo. Até nem preciso saber o número. Logo, o sinal desta parte, ele aqui está positivo. Agora analisa também o sinal daqui. Entre menos 2 e 2 temos 0. Aqui dentro, aqui. Agora, levanta esse zero, colocando nesta parte aqui, no lugar da primeira derivada, ficará apenas só menos 12. Menos 12, meu amigo, é negativo. Coloca então negativo. Agora, levanta aqui também um número que é superior a 2, para analisarmos o sinal daqui, com certeza esse número poderá ser aqui então 3. Colocando 3 nesse ponto, amigo, vamos encontrar também um número bem positivo. Substitua aí. É a mesma operação que nós estaremos fazendo aqui. Agora, nesse ponto, ficamos aqui também com positivo. Ou seja, aqui a primeira derivada ela aqui é crescente, visto que a função é positiva. Ou seja, o gráfico aquele aqui é crescente, vamos colocar aqui f de x, a própria função. A própria função, neste ponto, ela aqui é crescente. Aqui a própria função ela é decrescente. E aqui está a própria função também é crescente, visto que a primeira derivada ela aqui é positiva. Agora analisa quem está comigo nesses pontos. Veja aqui. Temos do menos infinito até aqui. Ou seja, queremos em que ponto a função é crescente. Nós podemos colocar aqui a solução quando o x pertence do menos infinito até no 2 aberto. Atenção, os intervalos sempre devem ser aqui está aí aberto. Aberto por quê? Se você inclui aquele ponto, está a afirmar que naquele ponto a função não é crescente, não é decrescente. É um ponto máximo. Um ponto máximo, essa função não é crescente, não é decrescente. Naquele ponto, essa função é igual a neste caso, é igual a um valor chamado aqui está de máximo ou mínimo relativo. Mas neste ponto, se formos analisar, aqui está temos um ponto de máximo, aqui temos um ponto de mínimo. Agora vamos analisar aqui está união aberto. Neste ponto nós podemos colocar aqui e depois fica então até mais infinito, exatamente em cima daqui está aberto. Ou seja, ficamos aqui do menos infinito até aqui, aberto, união, do 2 até mais infinito também está aberto. Aqui não pode ser, atenção, vamos colocar aqui então a alternativa a então C. É assim que você pode fazer. Agora, logo a seguir, veremos aqui então diversos exercícios. Amigo, temos ainda aproximadamente ou superior a 10 exercícios para nós podermos resolver nesta aula. Vamos a isso. Olha aqui, temos assim a diferença entre dois números é 6. Quais são esses números se o produto for mínimo? Atenção, esboça aqui, vamos colocar então exatamente aqui, isso é um problema, tá? Veja que a diferença entre dois números é 6. Eu posso estipular esse número, eu posso dizer que esse número está. Vamos colocar aqui. Os números, meu amigo, eu posso colocar como sendo aqui então x e y. Agora, a diferença entre o x menos y será igual então a 6. Quais são esses números se o produto então for mínimo? Agora, vamos colocar aqui então o produto aqui ao lado. O produto desse x vezes y. Nós queremos aqui então quais são esses números se por acaso o seu produto então for mínimo. Agora, isole aqui aí então o y aqui. Isolando o y, ficamos com o seguinte. Y será igual menos y igual a quem está a 6, ou podemos passar então esse y para lá, fica positivo, isso passamos porque fica negativo. Logo, y será igual a quem está a x menos 6. Agora, leve essa informação, coloque neste ponto aqui. Já teremos aqui uma função, que é o produto, em função de x. Ficamos aqui então com x vezes, o lugar aqui de y, coloca toda essa informação aqui. Ficamos assim então com x menos 6. Agora, o p de x
será igual, leva, começa a distribuir, ficamos com x ao quadrado menos o 6x. Temos aqui então a nossa função em função do seu produto em função do x. Muita atenção aqui. Agora vamos encontrar aqui então um x, nesse caso será um x mínimo, visto que esta parte aqui, essa função, ela aqui é positiva. Se você é bom a matemática básica, que foi o nosso assunto que nós vimos aqui então, em diversas aulas, lá no nível 2, se você então é bom em matemática básica, já deve saber que você pode encontrar então, o valor máximo ou mínimo desta função sem usar então, a derivada. Mas nós podemos aqui então, aplicar as derivadas. Ou seja, aqui então mínimo, o x mínimo poderia ser igual então aí a x do vértice, tá? Mas como você é um craque, vamos aplicar então as derivadas. Vamos a isso. Aplicando a derivada, basta então construir a nossa tabela, mas não construa a tabela sem primeiro então derivar igualar a zero, tá? Mas estou adiantando aqui ao lado, porque a derivada dessa função é muito simples mesmo, não vai me dar trabalho. Vamos a isso. Acredito que teremos apenas o único valor. Acredito que sim, porque deriva essa função, ficamos aqui então com 2x menos 6 igual a 0. Logo, passa para lá, o x será igual aqui então a 3. No 3, ficamos exatamente aqui. Aqui é o valor de x. Agora, vamos analisar aqui então o sinal neste lado, do menos infinito até no ponto 3. Vamos analisar aqui então o sinal de 3 até então no mais infinito. Aqui vamos colocar então aí a primeira derivada. O p de x derivada. Neste ponto, a primeira derivada é igual a 0, visto que igual a 0, derivei igual a 0. Agora, vamos analisar também aí então o sinal. O sinal da primeira derivada. Leva um número qualquer que está abaixo aí, então, de 3. Esse número pode ser aqui então até o 0, tá? Vamos colocar então o 0 para facilitar a nossa vida. Aqui teremos então o 0, colocando aqui nessa derivada. Esse aqui a nossa então, primeira derivada. Então, leva esse número, coloca aqui então, a primeira derivada. Aqui. Ficaremos aqui então com menos 6. Por exemplo, se eu levar o 0, visto que o 0 está abaixo de 3. Levei o 0 só para facilitar a minha vida. Poderia ser o 2, ou 1 também, ou menos 3. Mas levei o 0 porque ele facilita a minha vida, tá? Ficaremos aqui então com negativo aqui. E depois, passando daqui, eu posso levar, por exemplo, o número que está acima de 3. Esse número pode ser o 4. Agora, coloco o 4 aqui. Vamos colocar então o p derivada de 4 será igual a 2 vezes 4 menos 6. Veja aqui, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 menos 6. Esse número aqui está dá 2. Vamos colocar então 2. O 2 é número positivo. Vamos colocar aqui então 2 como sendo tal. O número positivo, ali temos esse sinal. Agora veja, este ponto daqui, aqui, vamos colocar assim, o sinal é exatamente assim. E aqui teremos aqui. Ou seja, temos aqui então um x mínimo. Aqui, visto que então a função daqui então é mínimo. Como temos um x mínimo, posso encontrar aqui também o y mínimo. O y mínimo você para encontrar, basta então substituir então neste ponto aqui. Veja, o y não é para colocar este valor aqui. Este tipo de problema não é para você então encontrar o f de x mínimo, não. Já encontrou o x mínimo, está tudo bem. Logo, leva aquela informação, coloca então no ponto onde você tem esta parte aqui, onde você equacionou. Para encontrar aqui outro valor, ali temos o x mínimo, tá? 104, esse aqui então x é então mínimo. Por que que é mínimo? Porque nesse ponto temos aqui então aí um x decrescente, ou seja, o valor que está a decrescer, depois foi para lá. Então, nesta parte aqui, um lugar aqui está de mínimo. Logo, leva este valor que você encontrou, que o x mínimo, coloca aqui. Ficamos com y, será igual a 3 menos 6, consequentemente, dá aqui então menos o 3. Ou seja, o x é igual a 3 e y ficamos então com menos 3. Exatamente assim. Alternativa correta, com certeza alternativa a então B. É isso que você deve fazer então, em relação a este tipo de problema. Agora, veja então, aproxime-se aqui. Atenção, atenção. Considere o gráfico f representado aqui então na figura. Qual pode ser o gráfico da função então derivada de f de x? A função f de x é essa aqui. Vamos analisamos aqui. Nós vimos que a primeira derivada, quando ela aqui é negativa, nos dá os pontos de máximos, tá? Máximo ou mínimo, ou máximo e mínimo, tá? Agora, quando essa primeira derivada, a então ela aqui é positiva, nos dá um ponto em que a função ela aqui é crescente. Eu vou colocar assim, crescente. Agora, aí então a primeira derivada, ela aqui está negativa, nos dá um ponto que a função ela aqui está aí é decrescente. Agora, a segunda, ou seja, a segunda derivada igual a zero, vamos colocar aqui. A segunda derivada aqui está igual a, também estudamos tudo isso aqui, tá? A segunda derivada, ela aqui está igual a zero, nos dá um ponto de inflexão.
onde a função ela aqui então muda de sentido. Ou seja, se a função tinha aqui então um ponto em que a concavidade era voltada para baixo, e no ponto em que ela começa então a voltar para cima, ou seja, quando o ponto em que a função deixa de ser uma concavidade então voltada para baixo, para começar a ser uma concavidade então voltada para cima, então nesse ponto é um ponto em que aí é inflexão, quando a primeira derivada é igual a zero. Por exemplo, nessa função seria que então num ponto exatamente aqui, um ponto ali de inflexão. Temos aqui então uma parábola com concavidade então voltada para cima, e depois daqui essa concavidade voltada aqui está para baixo, e depois aqui começa então a ter uma concavidade voltada para cima. Enquanto que veja aqui, tudo isso aqui então é a nossa análise. Agora tem outra informação que você precisa saber. Você precisa me saber. Quando é que está a primeira derivada? Ela aqui, ou seja, a segunda derivada é maior do que zero. Quando a parábola ela está voltada para cima. Por exemplo, neste ponto aqui, a segunda derivada ela aqui é maior do que zero. Agora, a segunda derivada, neste caso, negativa, quando ainda temos uma parábola voltada para baixo. Agora, vamos analisar aqui. Nós queremos aqui a função derivada desta aqui. Por exemplo, aqui temos máximos. Os máximos, a primeira derivada vai ter que ser igual a zero. Temos aqui então um mínimo aqui, atenção, mínimo, e aqui temos um máximo. Então, a sua derivada, teremos os zeros aqui e aqui. O que será zero de uma função? Zero de uma função é um ponto onde a função, ou seja, a parábola, qualquer que seja aqui então o gráfico, toca no eixo então, de x. Nós podemos aqui dar dois pontos, em menos 3 e 2. Veja que a linha ali não pode ser, porque não temos apenas só em menos 3. Não pode ser. A quinta linha B também não pode ser. Temos aqui tocando apenas um único ponto. Deve tocar aqui em dois pontos. Descartamos. A linha C poderia ser. A linha D também poderia ser. Agora vamos analisar então outros aspectos. Quais são os aspectos, meu amigo? Veja aqui. Vamos analisar, por exemplo, neste ponto de menos infinito até no menos 3. A função aqui é decrescente. Se é decrescente, implica que a primeira derivada ela aqui é negativa. Agora, vamos analisar então qual desses gráficos em que do menos infinito até no menos 3, a função aqui está na parte negativa. Veja aqui. Aí então, em que está a parte negativa, do menos infinito aqui, veja, a linha C, do menos infinito até no ponto 3, a função aqui está a parte positiva. Não pode ser, podemos descartar. Agora, a linha D, apenas ficamos com aqui, veja. Do menos infinito até nesse ponto 3, essa função aqui está a parte negativa. A primeira derivada, como é decrescente, logo ela aqui é negativa, tá? Agora veja, neste ponto aqui então, aqui atinge, neste caso atinge ali. Vamos imaginar só, aqui um ponto de inflexão. O que será o ponto de inflexão? O ponto de inflexão onde a função então muda de sentido. Por exemplo, aqui então vai crescendo, chega nesse ponto então e muda. Ou seja, se ela aqui inteira com a concavidade voltada para baixo, começa então a mudar para a concavidade para cima. Então, neste ponto aqui é um ponto de inflexão. Agora, o que nós podemos analisar aqui? Aqui a função dela é decrescente, exatamente neste ponto. Ou seja, imagina então de 0 até 2. Vamos analisar de 0 até 2. De 0 até 2, essa função aqui é crescente. Logo, a sua derivada está neste ponto aqui, ela aqui é positiva. De 0 até 2, a sua derivada aqui está achando do positivo. Tudo bem? Agora, deste ponto daqui para aqui, essa aqui é decrescente. A sua derivada está achando no ponto negativo, do 0 até para baixo. Logo, de 0 até 2, de 2 para baixo, visto que a função é decrescente. Então, neste ponto aqui, ela aqui continua sendo aqui para baixo. Veja, daqui até lá. Também essa função está mais para baixo. Espero que não tenha tampado ali com a minha cara. Se eu tampar com a minha cara, perdoa aí. Não sei se eu tampei ou não, mas é isso que você deve analisar. É assim que nós podemos ainda analisar. Perdoa se eu tapei aquela figura. Agora vamos continuar isso para então o próximo exercício. Vamos a isso. Olha aqui também, vamos analisar então este número só para você então poder então ficar também craque então neste caso de análise. Considere a função representada na figura. Qual é a posição em que essa função também não é derivável? No ponto em que essa função aqui tem uma descontinuidade. E aqui também. Não precisa analisar muito aí. O x quando ele aqui é igual a menos 1. Outro x está sendo igual a 3. A alternativa correta é a alternativa a então C. Vamos passar. Vamos então para o número 2. Número 2, queremos aqui então calcular é a derivada no ponto x sendo igual a 2. Quando aí então, como analisar se a derivada está neste ponto aí, se ela é igual a quanto ou qual o seu valor, amigo, vamos calcular então a derivada laterais. Para que tenha então, para que uma função seja derivada num ponto, temos aqui então condições. Essa função, a derivada e lateral devem ser iguais e por sua vez a função também deve ser então contínua neste ponto aí. Mas basta que as derivadas sejam iguais, as derivadas laterais serem iguais, então essa função é derivável
neste ponto. Essa não é a condição. Basta que as derivadas laterais sejam iguais, a derivada esquerda e a direita, nós podemos dizer que então, essa função tem derivada naquele ponto. Existir e forem iguais. Agora vamos colocar aqui as derivadas laterais. Podemos colocar então assim, a derivada da função no ponto 2, tá? Será igual, veja aqui, a derivada da função no ponto, eu posso colocar assim, a derivada desta função, que é o 2, no ponto 2 aqui está positiva, ou seja, no ponto 10 à direita será igual. A direita você leva onde aparece aqui está maior, visto que a direita, nós podemos colocar aqui então aí 1.2, a direita no lugar então que são maiores do que 2. Logo, é aqui, a condição é essa aqui. Derivando isso, ficamos aqui então com menos 1. Agora, a derivada dessa função é então à esquerda. À esquerda podemos colocar então menos, ou seja, 2 derivada, assim, e aqui então negativo aí. Que significa então a derivada aqui à esquerda, ou seja, este lado daqui, exatamente aqui. A derivada dessa que vamos levar então este gráfico, logo ficamos aqui então com 2x. Agora, como no ponto 2 coloca aqui, ficamos assim então com 2 vezes 2, que dá então 4. Veja, derivada à direita foi diferente da derivada então à esquerda. Logo, essa função não tem derivada, não é derivável então naquele ponto. Não temos a derivada. Se nós formos representar isso numa forma gráfica, teria algo assim. Então podemos tentar representar aqui. Só para vocês então poderem ver como é que isso poderia ficar. Agora aqui temos os das abscissas, aqui está desordenada. Veja, isto é como uma parábola. Seria exatamente assim, mas é válida quando o x aqui é menor ou igual a 2. Seria então algo que viria dessa natureza até no ponto 2 aqui. Vamos colocar então nosso ponto 2, este aqui. Ponto ali está 2. Agora veja, este aqui está sendo também um gráfico decrescente, esse aqui. Mas é válida quando esse gráfico é então inferior a maior, ou seja, é maior do que 2. Daqui para a esquerda, ou seja, daqui para lá. Mas como um gráfico exatamente assim, veja, se eu querer calcular aqui está o zero para ver onde é que vai cortar, seria então algo assim, menos x mais 2 igual a 0. Logo, x seria igual a quem está 2. Então, será um gráfico que cortaria quem está no 2, exatamente assim, corta no 2, vai para lá. Então, neste ponto temos aqui então um ponto de descontinuidade, então que naquele ponto a função aqui não é derivável. Amigo, esse assunto daqui está de construir gráfico, também vimos nas aulas anteriores. Então, entra lá, domine, não culpe pessoas, tá? A sua admissão te espera, né? Para culpar pessoas. Esse tipo de conteúdo então, que cobra no exame de admissão. Esse tipo de pensamento que você deve ter aqui está perante ao exame de admissão. Ou exame da 12ª classe, IFPQ 12ª mais 3, qualquer que seja que envolve matéria da 12ª classe. Agora vimos então esse exercício, agora vamos continuar aqui com o nosso próximo exercício. Analisarmos aqui então, para você tentar ficar craque, como sempre. Vamos a isso. Olha aqui, temos assim tá ao lado algo então muito interessante que eu quero dar aqui então a minha análise. Atenção aí, vamos dar aqui um pouquinho de zoom só para você então poder visualizar aqui. Veja, qual é a pergunta? Esse tipo de exercício, meu amigo, cobra então é muitos anos, quase em todo exame, uma figura então parecida com aquela dali. Esse aqui apenas só tirei um exame da OM aí, até a maioria dos exercícios que estaremos ver agora, tá? Os primeiros exercícios foram exame da 12ª classe, enquanto que exercícios que nós estaremos a ver agora são exames da UM, outros da UP, só para você poder ficar craque. Atenção, veja aqui. Agora veja, na figura ao lado estão representados aqui fragmentos dos gráficos de uma função y sendo igual a que está aqui f de x e de uma tangente à curva no ponto T, ou seja, no ponto P. Esse ponto aqui, tangente é essa aqui. Comparando os valores da derivada da função nos pontos P e Q, é verdade afirmar que nós queremos comparar no ponto P e Q as suas derivadas. Atenção, veja quem está para cima aqui. Lá na nossa primeira aula, segunda aula, falamos disso aqui. Veja, e lá nós falamos com quem? Que no ponto, se nós queremos calcular então, a derivada no ponto de tangência, será igual então, ao coeficiente angular da reta tangente. A derivada, vamos colocar então mais para baixo, tá? Só para você poder então visualizar melhor. A derivada num ponto aqui então x1 será igual ao coeficiente angular então no ponto de tangência. Então, também deve se lembrar na aula onde nós falamos sobre reta. Vimos retas perpendiculares, paralela, equação da reta tangente, ou seja, todo esse negócio de reta. Até também aprendemos como calcular então o coeficiente então, angular de diversas maneiras. Vimos uma fórmula assim, dizíamos assim, que tangente do ângulo formado entre o eixo de x no sentido anti-horário com o eixo então ou seja, com a própria então, função, será igual então, a coeficiente angular. É igual a assim, a. Se essa informação é que você deve levar apenas. Veja aqui. Neste ponto nós podemos analisar aqui.
uma reta tangente que passa aqui. Veja, a derivada neste ponto, meu amigo, será igual a então a sua derivada. Ou seja, a derivada daqui. Neste ponto será igual a então a sua derivada aqui. É a mesma coisa, o coeficiente angular, visto que a derivada será igual a então ao coeficiente angular. Então será igual a então ao coeficiente angular da reta tangente formada então por esta aqui. Imagine, aqui temos no sentido anti-horário, sempre assim. Temos aqui então o ângulo alfa. Aqui eu posso colocar aonde, meu amigo? Aqui eu posso imaginar então uma tangente que passa assim, naquele ponto ali. Exatamente assim. Então aqui também teríamos então o ângulo. Eu posso chamar aqui então de beta. Sempre façam assim. Agora aqui ao lado vamos tentar representar tudo que nós estamos a dizer. Então, este ângulo daqui, tangente, qual dele aqui então tangente dele será maior? Então a nossa luta será aquele, porque o tangente daquele ângulo será igual a então a derivada da função naquele ponto. Por exemplo, o tangente deste ângulo será igual então ao coeficiente angular deste ponto. Sendo o coeficiente angular será igual então aí à derivada da função, tá? Será igual então a derivada da função tá naquele ponto que nós queremos analisar aí. Agora calcula o coeficiente angular do ângulo aqui então, beta. Veja tangente e também calcula então a tangente do ângulo aqui então alfa e veja qual deles será maior. Agora aqui ao lado eu posso representar aqui exatamente assim. Veja aqui, também lá no curso de trigonometria nós dominamos o círculo trigonométrico. Lá vimos que era algo assim, tangente era uma reta aqui. Essa aqui será a nossa reta tangente. Agora veja, se o ângulo aqui então abre aqui uma abertura menor, obviamente a tangente então será igual aqui. Agora se a abertura aqui então for maior, tangente também será aqui, ou seja, ângulo maior, tangente então maior. Agora veja, essa abertura daqui e essa abertura daqui, qual dela que é maior? Amigo, a maior abertura é essa aqui, que é ângulo então alfa. Nós podemos colocar aqui. O ângulo alfa tem a abertura maior, logo tangente aqui será maior esse daqui. Nós podemos dizer, então esse ângulo alfa corresponde aqui então a f de menos 4. Logo, o f de menos 4, ele aqui então será maior em relação então a f de menos 2, visto que a abertura aqui está menor, corresponde a quem está tangente menor, que será agora está derivada naquele ponto. É isso que nós podemos fazer. Concluímos, amigo, você está aí errado. Errado por quê? Olha aqui, na aula 1 nós vimos reta decrescente, tangente aqui, ou seja, o coeficiente angular então será negativo, reta então decrescente, coeficiente angular então será positiva. Agora então analisa comigo. Esse coeficiente angular aqui então será negativo, mas será maior. Então, este aqui também será negativo, mas será maior. Então, um número muito negativo maior, por exemplo, o menos 2 e 0. Qual terá que é maior? Maior, com certeza, aqui está é o 0. O menos 5 e menos 1. Qual deles será maior? Maior aqui está, será que está o menos 1. Logo, tangente aqui está que é maior. É essa aqui que tem menor abertura. Tá? Porque esse aqui será, porque a tangente dele será negativa, visto que essa reta é uma reta decrescente. Nós podemos aqui inverter então a situação. Inverta assim, não é para você cometer ainda erro. Vamos colocar exatamente assim. Logo, o f de menos 4 era aqui é menor em relação a f de menos 2. Nós podemos analisar aqui então cuidadosamente. Vamos encontrar que então maior é esta aqui. Alternativa A então menos alternativa A. Exatamente assim, muita gente era esse tipo de situação. Não pode ser aqui no teu caso. Agora vamos aqui então analisar então mais para aqui. Veja, o gráfico desta função e a reta tangente da curva no ponto P. Então, o valor de f de menos 4 é igual. Nós queremos aqui então o valor da derivada então neste ponto. O raciocínio é o mesmo. Mas veja aqui. Na aula 1 aprendemos que o quê? O coeficiente angular, porque a derivada naquele ponto menos 4 será igual então ao coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Posso chamar aqui então de m. Agora, esta reta, será que não posso encontrar aqui então o seu coeficiente angular, visto que essa reta é do tipo y sendo igual a x mais o b. Ou simplesmente aqui está y sendo igual a mx mais b. É muito usual aqui na derivada. Em lugar de aqui está de a, nós colocarmos o m. Chamamos aqui então de coeficiente então angular. Agora, veja quem está para baixo aqui. É possível assim encontrarmos o coeficiente angular então, desta reta, visto que temos aqui então um ponto aqui. Este ponto nós podemos extrair. Um ponto ali então A qualquer, em que é quanto? É 4 e 0, visto que então é a raiz desse ponto aqui. Agora veja também aqui uma ordenada aqui. Uma ordenada aqui está B, que será igual a aqui está menos 4 e o 3. Agora, analisa aqui. O coeficiente angular que é o m não é igual à variação como nós aprendemos aula 1, a variação de y sobre aqui a variação de x. Veja aqui, o que será então a variação de y? A variação de y, amigo, considera que aqui então o x, isto aqui y. Aqui o x, y. Agora faça então aqui o 0 menos 3.
o 0 menos 3, que divide aqui então pelo 4 menos 4. Tá? Ficamos aqui então com 4 menos assim. Então, 4. Exatamente assim. Agora, isso dá quando dá menos 1, menos 3 em cima e embaixo dá então 8. Aqui dá menos 3, embaixo então dá 8. Então, nossa, então, a coeficiente angular é essa aqui. Sendo que então a derivada é igual a coeficiente angular logo, então a sua derivada no ponto menos 4 será igual então a menos 3 que divide por 8. É assim que você pode fazer. A alternativa correta, alternativa ANSI B. É assim que nós podemos fazer, é assim que nós podemos dominar em tais matérias. Veja aqui, já terminou com os exercícios, agora nós vamos passar para os nossos próximos exercícios. São vários exercícios para nós podermos estar praticar e ficarmos craques então, neste aula. Vamos continuar aqui. Olha que vamos entrar para a nossa última página de exercício. As coisas estão a apertar, não é? Vamos a isso, mas como nós somos craques, vamos também conseguir resolver esse exercício. Então, assim, a reta T é tangente ao gráfico F no ponto A. Atenção, temos aqui então um ponto de tangência que é o A e F, aí então de A, exatamente como aparece ali. Sabendo que então F admite a primeira derivada e a segunda derivada no ponto quando x é igual a 0. 0 não é igual a A, neste ponto aqui, ou seja, aqui admite então a primeira derivada e a segunda derivada. Então, podemos concluir aqui. O que nós podemos concluir aqui? Veja, a primeira derivada vezes a segunda derivada. Aqui também tem a primeira derivada vezes a segunda derivada. Aqui também a primeira derivada vezes a segunda derivada. Meu amigo, o assunto aqui não é para multiplicarmos os sinais da primeira derivada e a segunda derivada. Agora, veja, a primeira derivada, então, qual seria o sinal? Temos aqui, então, este ponto será igual a... Ou seja, a derivada... Veja, aqui temos um ponto de tangência ali. Logo, a equação da tangente é essa aqui. Então, a primeira derivada num ponto de tangência, ou seja, a primeira derivada naquele ponto de tangência será igual então ao coeficiente angular, naquele, ou seja, a derivada, que é a primeira derivada, no ponto quando x é igual a A, será igual ao coeficiente angular da reta tangente, então, ao gráfico, ou à curva, naquele ponto. Agora, essa que nós temos, não é uma reta decrescente, então, o seu coeficiente angular não, também não será negativo. Será negativo sim. Então, nós podemos afirmar aqui então, que a primeira derivada no ponto A, ela aqui então, é menor do que 0. É negativo. Consequentemente, nós podemos colocar aqui então, negativo. Agora, analisa aqui. Neste ponto aqui, qual será que então o sinal da segunda derivada? Quando é que nós podemos ter aqui o sinal da segunda derivada maior ou menor? Analisa aqui em cima. Vimos na aula anterior. Aí, então, a segunda derivada, ela aqui é maior do que 0 quando a, então, a parábola é desta natureza. A segunda derivada, meu amigo, menor do que 0 quando a parábola então é desta natureza. Veja aqui. Agora, qual seria então a concavidade deste ponto? Amigo, este ponto aqui, uma concavidade da volta da quinta para cima, exatamente assim. Logo, a sua segunda derivada neste ponto ela aqui é positiva. A segunda derivada naquele ponto A será então com certeza maior do que 0. Agora, negativo com positivo dá negativo. Logo, a alternativa correta aqui, vamos aqui então o produto será igual a então aí um número menor do que 0. O produto daqui para aqui, o produto daqui, analisa aqui. A primeira derivada vezes então a segunda derivada será negativo. Agora, a função f daqui vezes a primeira derivada desse aqui tem menor do que 0. Não é possível. A função deste ponto aqui, sem derivar, ela aqui é negativa. Então, negativa com negativo fica positivo. Logo, aqui então é falso. Aqui também, veja, a primeira derivada vezes a segunda, vista que aqui está sendo sinal negativo, não é? Aqui a função ela aqui é negativo e a segunda derivada, então nesse ponto, ela aqui é positivo. Logo, negativo com positivo dá então seria menor. Logo, não pode ser. O único ponto, este ponto aqui está a alternativa correta. A linha A, veja, este com este disse que é positivo. Não, vimos que é negativo. Logo, é menor do que 0, então a alternativa C. Agora, vamos continuar então aqui, vamos finalizar com uma saideira, só para nós podermos entender. Saideira está aqui. Veja, compara as velocidades V1 e V2 do movimento de dois pontos materiais para instantes t sendo igual a π sobre 2 que divide 16. A lei de movimento deste ponto são diferentes por essas equações. Temos este daqui e essa equação. Essa equação é da posição. Atenção. Agora, nós queremos a velocidade. Como é que nós podemos encontrar aqui a velocidade enquanto temos a equação da posição? Amigo, derive uma vez. Tá? A primeira derivada de uma equação da posição será igual então aqui a equação da velocidade. Agora, para você encontrar aqui o intervalo da aceleração, deriva novamente. Ou seja, a segunda derivada será igual então ao valor de aceleração. Ou seja, será igual então à equação da aceleração. Agora, veja, se eu derivar aqui então uma vez e colocar então no ponto este aqui, vamos encontrar aqui então a velocidade correspondente àquele ponto. Vamos derivar aqui então, vamos ser um pouquinho só flexível. O S1 derivada, meu amigo, com a equação seno, ficaremos aqui então
com raiz de t derivada vezes o cosseno de raiz de t. Vamos apressar apenas aqui. Agora, esse derivado ficamos com 1 sobre 2 vezes raiz de t vezes cosseno de raiz de t. Agora, coloca então aí o t no lugar aqui. Vamos colocar aqui ao lado. Veja aqui. Colocando aqui, por exemplo, aqui já temos a equação da velocidade v em função de tempo. Ficamos aqui então com π ao quadrado sobre 16. Vamos colocar o lugar de tempo. Ficamos com, veja aqui. Ficamos assim então com 1 sobre 2 vezes raiz então de π ao quadrado que divide por 16 multiplicado aqui. Por quê? Por cosseno de raiz de π ao quadrado sobre 16. É simples essa operação. Continua aqui. Veja, ficaremos aqui então v, neste ponto que é v1 será igual. Agora, veja aqui. Aqui ficamos com 1 sobre 2 vezes. Aqui, raiz de π, cortamos e fica fora. Ficamos com π. Agora, aqui também o 16, veja, tem raiz aqui em cima, raiz embaixo. Uma raiz aqui tem aqui dentro, temos uma divisão. Tem raiz em cima e embaixo. Aqui embaixo ficamos com 4. Corta este com este, exatamente assim. Ficamos aqui então com 2. Multiplicado essa parte, ficamos aqui então com cosseno de π sobre 4. Agora, V1 será igual. Teremos então 1 sobre quanto? O π sobre 2, multiplicado então por essa parte aqui. Aqui é igual então a raiz de 2 sobre 2. O π sobre 4 é igual então a 40 graus, em grau, 45 graus. Agora, o π sobre 6, ficamos aqui então com 30 graus. Agora, o π sobre 3, ficamos com 60 graus. É assim. E tudo isso nós dominamos na trigonometria, tá? Agora, nós podemos fazer a operação que ficamos com V1 será igual. Inverte essa parte, ficamos com 2 sobre π vezes raiz de 2 sobre 2. Veja, aqui temos divisão de 2 frações. Mantemos aqui então 1, multiplica então pelo inverso da segunda fração, que será então π sobre 2. Agora, corta essa parte. Com esta parte, ficamos assim então com raiz de 2 sobre 2. Como sendo aqui então a nossa primeira então V1. Agora, o V2 como é que poderia ser? Veja aqui. Agora, o V2, na verdade, nós podemos analisar que é essa aqui. Vamos derivar assim, vamos colocar aqui então ao lado, só para poder analisar. O S2 será igual a então a raiz de t sobre 2. Derivando, ficamos aqui então, aqui tudo isso dentro. Ficamos com que? Com t sobre 2, tudo isso aqui derivado em cima, que divide por 2 vezes raiz a então de t sobre 2. Agora, deriva aqui. Escrever então aí o t sobre 2 é a mesma coisa que escrever então 1 sobre 2 vezes t. Derivando essa aqui, então ficamos apenas com esta parte aqui, visto que então se anula. Ficaremos aí então com em cima. Teremos então 1 sobre 2 e embaixo ficamos com 2 vezes raiz. Agora, esta parte eu posso colocar então essa expressão, que é o π quadrado sobre 16, que divide aqui então por 2. Agora, vamos operar aqui em cima. Veja que ficamos com 1 sobre 2, vamos manter aqui 1 sobre 2 dividido, aqui temos uma igualdade, 2 vezes raiz, amigo, veja aqui. Ficamos com π sobre 2, que divide por 16, multiplicado aqui então pelo o inverso, que é 1 sobre assim. Mantemos nossa primeira fração e multiplica então pelo inverso da segunda fração. Agora eu posso separar aqui então 2 raízes. Como assim, Júlio? Ficamos com 1 sobre 2, que divide. Esta parte que podemos colocar então 2. Agora, como temos uma multiplicação, vamos separar, tirando a raiz desta parte e raiz desta parte. Raiz desta parte ficamos então com π sobre 4 vezes raiz de 1 sobre 2. Tiramos raiz esta parte e esta parte aqui. Aqui fica preso aí. Logo, vamos colocar exatamente assim. Em cima ficamos com 1 sobre 2. Embaixo teremos 2 vezes. Corta este com este. Ficaremos aqui então com π sobre 2. Multiplicado aqui então por quê? Por 1 sobre raiz de 2. Porque aqui temos ter raiz em cima. Ficamos com raiz de 1 igual a 1. E raiz aqui então embaixo ficamos exatamente assim com raiz de 2. Agora, será igual. Vamos colocar aqui 1 sobre 2. Que divide aqui então por quê? Com π sobre 2 vezes raiz de 2. Divisão das frações. Manter nossa primeira fração aqui 1 sobre 2. Multiplica então pelo inverso da segunda fração. Que será então 2 vezes raiz de 2, que divide aqui então pelo π. Inverter esta parte aqui. Agora, corta este com este. Ficaremos aqui então com raiz de 2 sobre π. Que ela será então a nossa velocidade aqui então no ponto 2. Veja, essas velocidades não são iguais? São ou não são? São sim. Encontramos aqui. Logo, a velocidade então naquele ponto são iguais. A alternativa correta é a alternativa A. É assim que nós podemos fazer. Assim resolvemos aqui diversos exercícios. Nós sabemos analisar entre esses casos. E assim está tudo bem. Eu sou o Júlio Mamadi. Te vejo nos nossos próximos conteúdos. Ou seja, te vejo então no nosso curso online. E até lá. Uma preparação da sua preparação. E te vejo lá.